A lata de spray sibilou, uma serpente colorida libertara sua alma contra o cinzento do muro. Tiago Oliveira, 19 anos, movia-se com a graça contida de quem conhece cada curva da sua dança. Ali, no coração do bairro da Estrela de Ouro, um aglomerado de prédios que pareciam ter desistido de lutar contra o tempo na periferia de Lisboa, a arte era o seu único dialeto compreendido. O cheiro acre da tinta misturava-se com o aroma distante de muamba a ser cozinhada e o som pulsante de um afrobeat que escapava de uma janela algures. O mural ganhava vida. Um rosto ancestral, com olhos fundos que continham a sabedoria e a dor de gerações, emergia em tons vibrantes de azul e ocre. Era um tributo, uma prece, um grito silencioso. De repente, uma sombra engoliu o sol que lhe aquecia as costas. Duas figuras imponentes, fardadas de azul escuro, materializaram-se ao seu lado. O inspetor Jorge Mendes, um homem corpulento por volta dos 50, com um bigode ralo a emoldurar uma boca habitualmente crispada em desdém, e o seu parceiro mais novo, um agente que parecia um eco pálido do superior. Então, Tiago, outra vez a sujar as paredes, não é? A voz de Mendes era arrastada, carregada de um tédio que mal disfarçava o desprezo. A pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda de Tiago latejou. Ele tocou-a, um tique nervoso. Boa tarde, senhor inspetor. Este muro é legal. Tenho autorização da Associação de Moradores. Tiago respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Olhou Mendes nos olhos, pequenos e calculistas, e viu o reflexo da sua própria imagem distorcida. Mais um preto do bairro, um delinquente em potência. Autorização. Mendes cuspiu a palavra como se fosse um insulto. Para mim, isto é trabalho de delinquente. Gente como tu devia era estar a fazer algo de útil, em vez de rabiscar paredes como os cães a marcar território. O parceiro riu, uma risada oca. Tiago engoliu a raiva que lhe subia à garganta, um gosto amargo e familiar. Sabia que qualquer resposta mais ativa seria um convite a problemas. É arte, senhor inspetor. A minha arte. Mendes deu um passo em frente, invadindo o espaço pessoal de Tiago. O cheiro a tabaco barato e a café requentado emanava do polícia. Arte, dizes tu. Para mim são garranchos. E tu, Tiago, és só mais um artista dos problemas. Virou costas, o parceiro a reboque, deixando Tiago com o coração a martelar e a cor do seu mural subitamente menos viva. Eles olham para mim e só veem um preto do bairro. Não veem nada, pensou, o spray a tremer-lhe na mão. A vida de Tiago era uma tela pintada com as cores da dificuldade. A mãe, Isabel, uma mulher de força silenciosa, desdobrava-se em limpezas para que nunca faltasse o pão na mesa. O pai era uma ausência, uma história mal contada. O bairro, esse labirinto de betão e sonhos adiados, era o seu universo. Um universo onde a esperança era um grafite numa parede esquecida e a justiça uma palavra lida nos jornais que não falavam a sua língua. O seu sonho de ser designer gráfico estava guardado numa gaveta, junto com os cadernos de esboços, onde rostos expressivos e paisagens impossíveis ganhavam forma. 2 dias depois, a rotina frágil do bairro foi estilhaçada. Um turista alemão, de visita aos miradouros menos conhecidos da cidade, fora assaltado e agredido com alguma violência numa rua adjacente ao bairro da Estrela de Ouro. Carteira, telemóvel, relógio. A descrição do suspeito, dada pela vítima em estado de choque e num inglês hesitante, era desesperadamente vaga. Jovem, escuro, alto, roupas escuras. E um detalhe peculiar. O agressor deixara cair um pequeno pedaço de papel, amarrotado, com um rabisco, uma espécie de assinatura angular e agressiva que o turista entregara à polícia. Para o inspetor Mendes, a equação era simples. Jovem, escuro do bairro, Tiago. O artista dos problemas. E aquele rabisco devia ser mais uma das suas obras. A oportunidade de resolver um caso com visibilidade mediática, de forma rápida e eficiente, era demasiado tentadora. Não precisava de mais. A sirene cortou o ar matinal como uma faca. Tiago estava em casa, a ajudar a mãe a dobrar roupa, o cheiro a lixívia a impregnar o pequeno apartamento. A porta foi abalroada com uma violência desnecessária. Mendes entrou, a sua presença a encher a sala, seguido por 2 agentes. Tiago Oliveira, estás detido por suspeita de roubo e agressão qualificada. Isabel gritou, um som agudo de puro terror. Tiago sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. O quê? Mas eu não fiz nada. Estive em casa. Isso é o que todos dizem. Mendes sorriu, um esgar cínico. Revistaram a casa de forma superficial, mas com um propósito. Nos cadernos de Tiago encontraram dezenas de esboços, tags, letras estilizadas. Para Mendes era a confirmação. Olha só para isto. É o estilo dele, a marca do artista.
Apreendeu os cadernos como se fossem a prova irrefutável de um crime hediondo. Arrastaram Tiago para fora, algemado, sob os olhares chocados e assustados dos vizinhos que se juntavam nas varandas e à entrada do prédio. A humilhação queimava-lhe o rosto mais do que o sol da manhã. A pequena cicatriz latejava furiosamente. Na esquadra, o interrogatório foi uma farsa. Tiago negou, explicou o seu álibi. Estivera em casa com a mãe, depois fora ter com 2 amigos, o David e o Nuno, ao polidesportivo do bairro. Mendes e o seu colega trocavam olhares de quem já ouvira aquela lenga-lenga vezes sem conta. A vítima identificou um desenho teu, Tiago, um dos teus rabiscos, encontrado no local. Mentira. O turista nunca vira os desenhos de Tiago, apenas o papel amarrotado. Mas a narrativa de Mendes estava a ser construída, tijolo a tijolo, sobre o alicerce do preconceito. Isabel, depois do choque inicial, moveu céus e terra. Lembrou-se de uma advogada de quem lhe tinham falado na Associação de Moradores, uma jovem que ajudava os nossos em casos difíceis. Sofia Antunes. Sofia tinha um pequeno escritório partilhado no Intendente, um espaço caótico, mas vibrante, tal como ela. 20 e poucos anos, idealista, com uma energia que parecia demasiado grande para o seu corpo franzino. Aceitou o caso pro bono, movida pela história desesperada de Isabel e por uma centelha de indignação. O primeiro encontro com Tiago na prisão de Tires foi tenso. Ele estava fechado, os olhos cravados no chão, a desconfiança a emanar de cada poro. Mais uma que vem para me lixar a cabeça e depois desaparece, pensou ele. Tiago, eu sou a Sofia. A tua mãe pediu-me para te ajudar. Eu acredito em ti. As palavras dela soaram sinceras, mas Tiago já ouvira muitas palavras que o vento levara. Sofia mergulhou no processo, ou no que a polícia lhe disponibilizara. Era confrangedoramente magro. A prova principal era o depoimento do inspetor Mendes, a sua interpretação dos desenhos de Tiago como sendo compatíveis com o rabisco encontrado e um reconhecimento fotográfico feito à pressa, onde a fotografia de Tiago, retirada de uma abordagem de rotina meses antes, se destacava entre outras mais antigas e de qualidade inferior. Isto é uma vergonha, murmurou Sofia para si mesma, a frustração a crescer. A sua primeira batalha foi conseguir que Tiago falasse, que confiasse nela o suficiente para lhe dar os detalhes do seu dia. Ele mencionou os amigos, David e Nuno. Mencionou que passara horas a desenhar em casa, um novo mural que estava a planear. Sofia foi ao bairro da Estrela de Ouro. O ar era denso, carregado de olhares. As pessoas encolhiam-se quando ela se aproximava com as suas perguntas. O medo da polícia, a desconfiança em gente de fora, eram barreiras quase intransponíveis. Conseguiu falar com David e Nuno, que confirmaram o álibi de Tiago para parte da tarde, mas tinham receio de testemunhar formalmente. Doutor, a gente não quer chatice com o bófia, sabe como é. Mas Sofia era teimosa. Percorreu a rua onde ocorrera o assalto, observando cada ângulo, cada loja. Numa pequena mercearia gerida por um casal de idosos cabo-verdianos, notou uma câmara de vigilância coberta de pó apontada para a rua. Aquela câmara funciona? Perguntou. O Sr. Joaquim, o dono, encolheu os ombros. Mais ou menos, minha filha. Grava quando lhe apetece. A polícia nunca cá veio perguntar nada. Sofia sentiu uma pontada de esperança. Com muita insistência e ajuda de Isabel, que conhecia o casal, conseguiu que lhe mostrassem as gravações do dia do crime. A qualidade era fraca, a imagem tremida, mas ali estava. Por volta da hora do assalto, via-se uma figura escura, de capuz, a correr na direção oposta ao bairro. Não se via o rosto, mas a constituição física parecia diferente da de Tiago. Mais baixo, mais atarracado. E o mais importante, o time stamp da gravação indicava que Tiago, segundo o seu álibi confirmado pelos amigos e pela mãe, estaria noutro local. Entretanto, Tiago, na solidão da cela, encontrava refúgio no pouco que tinha. Um pequeno bloco e um lápis que Sofia conseguira que lhe entregassem. Desenhou o rosto de Mendes, não como uma caricatura, mas como uma máscara de indiferença e poder mal usado. Desenhou a mãe, a testa vincada pela preocupação. E desenhou o seu bairro, não como um lugar de crime, mas como um organismo vivo, pulsante de cores e sombras. A questão dos desenhos continuava a intrigar Sofia. Se Mendes os usara como a chave da sua acusação, talvez também pudessem ser a chave para a desmontar. Lembrou-se de um antigo professor de História da Arte da faculdade, um excêntrico especialista em arte urbana e contraculturas. Mostrou-lhe uma cópia do rabisco do local do crime, que conseguira fotografar discretamente no processo, e algumas das reproduções dos trabalhos de Tiago que Isabel lhe dera.
O professor Dr. Almada observou os papéis com os seus óculos na ponta do nariz. Interessante. Muito interessante. O rabisco do crime, como lhe chamas, é agressivo, angular. Um tag rápido, quase um grito de raiva. O estilo do teu cliente, este Tiago, é completamente diferente. Há uma fluidez, uma procura de harmonia, mesmo na melancolia. Elementos que lembram a arte africana, uma certa espiritualidade. Não, minha querida. Quem fez isto, apontou para o tag do crime, não foi quem fez isto, indicou os desenhos de Tiago. Posso até arriscar um palpite. Este tag parece-me familiar. Já ouvi algures nos meandros da Baixa, associado a pequenos furtos, um tal de riscas. Sofia sentiu o coração a acelerar. Não era uma prova forense, mas era uma pista, uma perspectiva especializada que contradizia frontalmente a narrativa de Mendes. As semanas arrastavam-se. Tiago definhava na prisão, a sua esperança a esboroar-se como tinta seca. Sofia lutava contra a burocracia, contra o desinteresse do sistema, contra as subtis ameaças veladas de Mendes quando se cruzavam nos corredores do tribunal. Doutora, está a perder o seu tempo com aquele caso. Aquele Tiago não tem emenda. A audiência preliminar foi marcada. Sofia sabia que as suas hipóteses eram reduzidas. Não tinha uma prova irrefutável, apenas um conjunto de dúvidas razoáveis, as imagens tremidas de uma câmara de segurança e a opinião informal de um professor. Mas era tudo o que Tiago tinha. No dia da audiência, a sala estava quase vazia. Isabel, David e Nuno, que Sofia convencera a comparecer, mesmo que não testemunhassem formalmente, sentavam-se na bancada do público, os rostos tensos. Tiago entrou algemado, o olhar perdido. Parecia mais magro, a sua pele escura acinzentada pela falta de sol. O inspetor Mendes depôs primeiro. Com uma confiança arrogante, apresentou a sua versão dos factos, a ligação inequívoca entre os desenhos de Tiago e o modus operandi do assaltante. Mostrou os cadernos de Tiago ao juiz como se fossem troféus de caça. A vítima do assalto, o turista alemão, fora dispensada de comparecer, tendo regressado ao seu país, mas o seu depoimento inicial e o reconhecimento fotográfico foram lidos. Chegou a vez de Sofia. A voz tremeu-lhe um pouco no início, mas ganhou firmeza à medida que expunha as suas descobertas. Apresentou as imagens da câmara de segurança, explicando a discrepância horária e a diferença na constituição física do indivíduo filmado. Falou da análise do Dr. Almada, sublinhando como a interpretação artística de Mendes era amadora e preconceituosa. Meritíssimo. O que temos aqui não são provas, mas sim uma construção narrativa baseada na presunção de culpa. O meu cliente, Tiago Oliveira, é um jovem artista do bairro da Estrela de Ouro. A sua arte é a sua voz, não a sua confissão. A polícia não investigou devidamente, não procurou outras pistas. Contentou-se com o suspeito mais fácil, o suspeito que já carregava o estigma do seu código postal e da cor da sua pele. Mendes, na sua cadeira, bufava, o rosto vermelho. O juiz, um homem mais velho, de expressão severa mas atenta, folheava o processo, os olhos fixos nas fotografias dos desenhos de Tiago e depois nas imagens da câmara. Houve um longo silêncio na sala, apenas quebrado pela respiração pesada de Isabel. Finalmente, o juiz levantou a cabeça. Olhou para Tiago, depois para Mendes, depois para Sofia. Inspector Mendes, a investigação conduzida neste caso parece no mínimo deficiente. As provas apresentadas pela acusação, baseadas largamente na sua interpretação de manifestações artísticas e num reconhecimento fotográfico questionável, não são suficientes para sustentar uma acusação formal com a robustez necessária. As provas apresentadas pela acusação, baseadas largamente na sua interpretação de manifestações artísticas e num reconhecimento fotográfico questionável, não são suficientes para sustentar uma acusação. Dirigiu-se a Sofia. Dr. Antunes, o seu esforço em trazer estes elementos à consideração do tribunal é louvável. E então a decisão. Considerando a fragilidade das provas e as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa quanto à identificação do arguido como autor do crime, determino a imediata libertação de Tiago Oliveira por falta de indícios consistentes para prosseguir com a acusação. Um soluço de alívio escapou de Isabel. David e Nuno sorriram pela primeira vez em muitas semanas. Tiago olhou para Sofia, os olhos subitamente úmidos, uma emoção que ele não conseguia nomear a brotar-lhe no peito. Não era alegria pura, mas algo mais complexo, um alívio imenso, misturado com a cicatriz da injustiça que nunca desapareceria por completo. Ao sair do tribunal, livre mas não ilibado aos olhos do mundo, Tiago sentiu o sol na pele como se fosse a primeira vez.
O inspetor Mendes passou por ele, o rosto uma máscara de fúria contida. Não disse nada, mas o seu olhar prometia que aquilo não ficaria assim. Para Mendes, Tiago continuaria a ser culpado, apenas tivera sorte com uma advogada esperta e um juiz demasiado liberal. Não houve manchetes nos jornais sobre um erro judicial evitado. O verdadeiro assaltante do turista nunca foi apanhado, o seu tag perdido nos arquivos da polícia como mais um caso por resolver. A vida no bairro da Estrela de Ouro continuou, com as suas alegrias e tristezas, a sua música e o seu silêncio. Mas algo mudara em Tiago. A amargura persistia, a desconfiança também, mas por baixo delas uma nova semente de determinação começara a germinar. A sua arte, que quase o condenara, seria agora a sua arma, o seu manifesto. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Sofia, que se tornara mais do que uma advogada, uma amiga improvável, e com o apoio da Associação de Moradores, Tiago conseguiu autorização para pintar um grande mural num dos maiores muros do bairro, um que dava para a avenida principal, visível para quem passava, para quem vinha de fora. Trabalhou dia e noite. O mural não era apenas sobre a sua história, mas sobre todas as histórias silenciadas do bairro. Rostos de jovens como ele, com sonhos nos olhos e correntes invisíveis nos pés. Mãos que se erguiam não para pedir, mas para exigir. Símbolos de resistência e de esperança. No centro, um olho gigante, aberto, que parecia fitar a cidade, questionando-a, desafiando-a. Usou as cores vibrantes da sua paleta, mas também os cinzentos e os negros da sua experiência. Sofia visitava-o frequentemente, observava-o a pintar, a sua figura agora mais confiante, os movimentos mais fluidos. A pequena cicatriz sobre a sobrancelha já não latejava com tanta frequência. "Achas que isto muda alguma coisa, Sofia?" perguntou ele um dia, recuando para admirar o progresso do mural. Sofia sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Não sei, Tiago, talvez não mude o mundo, mas está a mudar-te a ti. E talvez faça alguém parar e olhar, e pensar. Isso já é muito." O inspetor Mendes continuou na sua esquadra. Houve um inquérito interno discreto sobre a sua conduta no caso de Tiago, que resultou numa repreensão escrita e numa transferência lateral para um departamento menos operacional, a tratar de papelada. Para ele, fora uma humilhação, mas não o fim da linha. O sistema protegia os seus, mesmo os mais medíocres. O mural de Tiago ficou pronto. Era uma obra imponente, uma explosão de cor e de emoção no coração cinzento do bairro. Atraiu a atenção de alguns jornais locais, de blogs de arte urbana. Pessoas de fora começaram a visitar o bairro da Estrela de Ouro, não com medo, mas com curiosidade para ver o mural da verdade, como alguns lhe chamavam. Tiago não se tornou rico nem famoso. Continuava a viver no bairro com a mãe. Mas algo se libertara nele. Continuava a pintar, a contar histórias nas paredes. A sua voz, antes um sussurro abafado pela desconfiança, ecoava agora nas cores da sua tinta. A luta não terminara nem para ele nem para os seus. Mas ali, naquele muro,